Então vamos lá, senhores. Pregão de hoje, dia 18, né? 18 de dezembro, sexta-feira. Mercado ontem fez essa perna de alta. E aqui eu enxerguei. Vou marcar aqui. Mercado ontem fez essa perna de alta. E aí fez essa perna de baixo. E finalizou o dia aqui nessa região. Qual foi a minha visão aqui, a minha leitura nesse ponto que o mercado fechou e que eu me baseei aqui para iniciar o dia de hoje? Bem, vamos lá. A minha visão aqui, a minha leitura poderia acontecer no dia de hoje é a projeção dessa pernada no 61.8, que foi exatamente onde o mercado fechou aqui ontem. 5061.8 tá, bate aqui. Então ele fechou nessa região. Vou apagar o Fibo aqui, porque o meu gráfico eu trado com gráfico com muitas linhas e nem todo mundo entende isso. Mas basicamente é isso aqui. Essa área marcada, esse quadrado azul aqui, foi a região que eu visualizei. O mercado poderia estar fazendo essa perna de correção aqui, né? Essa perna de correção, para depois replicar esse movimento aqui, ó, para baixo. Replicar aqui, aqui para baixo. Então, foi essa a minha visão para o dia de hoje. Porém, como a gente sabe, né, mercado ele não faz o que a gente quer. Então, o pregão de hoje, o mercado abriu já aqui embaixo, com essa barra vermelha, região de fundo aqui, ó. Aqui é a região de fundo. E eu cheguei a cogitar uma compra aqui nessa região, mas era uma compra um pouco arriscada, apesar do stop muito curto. E eu não arrisquei essa compra. Um stop aqui de 100 pontos, no máximo 100 pontos. O mercado abriu, barra vermelha, logo em seguida fez essa barrinha branca aqui. Aqui era um ponto que, se tivesse entrado, teria dado um bom trade. 100, 150 pontos de stop. E o mercado foi justamente buscar essa região aqui do 61.8 dessa pernada de baixo. A partir desse momento aqui, eu não cogitei venda aqui, eu não tive coragem de vender aqui. E o mercado despencou. Porém, o que eu fiquei reparando aqui? Eu tenho o hábito de marcar os retângulos aqui onde o mercado fica acumulando, né? E o mercado rompeu, foi para cima. A minha visão nesse momento aqui era que o mercado poderia estar fazendo uma correção dessa pernada. Essa pernada aqui que desceu, ele poderia estar fazendo essa correção para depois replicar esse movimento aqui para baixo. Aqui para baixo. Porém, mais uma vez, eu não entrei, não fiz nada aqui. Eu observei. Eu tenho o costume de observar o movimento do preço aqui, como que está se comportando os candles quando ele chega em determinada região. Se isso aqui fosse para despencar agora, ele não poderia voltar com essa força que ele voltou aqui, ó. Ele rompeu essa região, ou pelo menos entrou muito volume nessa barra laranja, né? Vou dar um zoom aqui. E logo em seguida o mercado foi embora com muita força. Aqui eu cheguei também a cogitar uma compra, não fiz essa compra. Como a gente bem sabe, ó, eu projetei esse alvo aqui em cima. O mercado ele foi lá buscar o alvo exatamente no alvo. E depois desceu. O mercado desce, corrige. Depois ele vai, sobe e rompe, né?
rompe esse topo aqui com muita força. E aqui nesse momento foi aqui, ó, aqui que eu efetuei a minha venda. Eu vendi aqui, fiz uma venda aqui baseado nessa barra amarela, né? Eu acreditei que teve muita defesa nessa região e após essa barra amarela fechar bem perto da mínima, eu esperei a barra seguinte corrigir para vender, pegar o melhor ponto possível aqui de venda. E foi o que eu fiz. O mercado foi, stop, estopado. O meu stop estava aqui acima, nessa região, acima dessas barras aqui que fizeram violinadas. E eu fui estopado. O mercado seguiu, fez mais um topo. O que eu chamo de, aqui alguns chamam de armadilha, né? Uma possível ombro, cabeça ombro, e o mercado voltou, fez um falso rompimento. Aqui nesse momento eu efetuei uma compra, acreditando que o mercado poderia corrigir, porque ele bateu no fundo do canal de baixa. E se a gente reparar, foi o que ele fez. Ele veio buscar esse canal. Aqui a gente tem um canal de alta, o mercado está dentro de um canal de alta. Linha de cima, linha de baixo. E geralmente o mercado tende a respeitar essas duas linhas quando ele está dentro do canal. E eu não me liguei exatamente nisso, meu stop aqui estava muito curto. Meu stop estava aqui abaixo dessa região. E também na realidade, eu já tinha tomado esse stop maior, o primeiro stop ele foi um pouco maior aqui, de acordo com o meu financeiro. Quase 250 pontos de stop aqui. Então, como vocês bem sabem, eu faço trade só com um contrato. Então esse stop para mim eu resolvi arriscar porque eu achei que seria uma região, eu visualizei uma região importante aqui e acreditei nessa venda. Porém o time estava errado, né? Assim como essa compra, eu fiz essa compra, stop muito curto e fui estopado. O mercado vai, sobe e faz um teste nessa região. E aqui o que eu reparei aqui, o que eu pude observar? Eu observei a seguinte situação. Eu percebi que o mercado aqui ele poderia sim, após esse esse topo maior que ele fez, vou colocar em azul aqui, ó. O mercado fez um topo aqui e aí ele corrigiu, né? Ele corrigiu, fez um novo topo, voltou aqui rompendo essa região aqui. E aqui ele veio testar essa região. É o padrão que chamam de oco, né? Ombro, cabeça, ombro. E aqui eu tomei risco na venda. Exatamente nesse ponto aqui, ó. Aqui eu vendi projetando essa pernada. A minha projeção, eu uso muito a ferramenta aqui, a projeção de Fibo, né? Clique aqui, clique aqui, clique aqui. O meu alvo seria aqui embaixo. Aqui embaixo, o meu alvo. Mas eu não quis arriscar. Preferi garantir a recuperação dos meus stops e um pouco a mais, né, no financeiro, do que ficar testando o mercado. E o mercado andou, foi. Deixei o trade ir e aqui eu encerrei. Por conta desse fundo, eu encerrei aqui. O mercado foi mais um pouco, corrigiu, andou, foi. Aqui começou a luta, né? O mercado foi,
foi, foi. Mais uma venda que eu fiz. Foi, encerrei aqui. Vendi aqui. E a minha saída foi logo aqui. Com esse trade aqui, eu recuperei os dois stops e ainda fiquei com um pouco mais positivo. E esse trade aqui, que eu vendi aqui e saí aqui, eu dei mais uma encorpada aí no meu financeiro, né? Então aqui provavelmente seria para parar, né? Mas eu não parei. Eu segui observando, tive que sair por um momento, voltei e aqui começa a minha via sacra. Aqui é a famosa corrida de rato, né? Aquela loucura, aquele ciclo que a gente fica de ganha, perde, e você vai quebrando o financeiro da tua conta, o financeiro do dia, e isso é muito ruim. Aqui eu já estava bem positivo nesse trade, já tinha um saldo já na minha meta é no mínimo 250 pontos por dia, é o que eu tenho buscado com o contrato. Muitas vezes eu tenho feito 100, esses dias eu 100 não, perdão, muitas vezes eu tenho feito 500, 750 pontos com um contrato. E isso tem me deixado assim extremamente confiante. Mas eu procuro sempre vigiar para não achar que eu sou o Superman, né? Então aqui começou a via sacra. Vendi, em cima eu inverti a mão, embaixo inverti a mão, em cima inverti a mão e isso eu fui perdendo dinheiro. Embaixo inverti a mão, até que aqui eu inverti a mão mais uma vez, por uma última vez eu inverti a mão aqui. E isso aqui eu inverti, não, perdão, aqui eu ainda fiz inversão e aqui eu acreditei que o mercado ia romper nesse ponto. Foi, eu acreditei, o mercado andou, porém aqui eu encerrei o trade porque eu não estava sentindo firmeza. E outra situação, essa era a minha visão. Eu comecei a enxergar isso aqui, ó. Foi isso aqui que eu comecei a enxergar. Ó, que o mercado poderia fazer isso aqui e que ele estava corrigindo para replicar a amplitude dessa pernada aqui, ó, que é esse movimento daqui até aqui, que é a amplitude dessa pernada azul aqui. Então, esse movimento, essa pernada aqui seria replicada aqui para baixo. Clique aqui, clique aqui, clique aqui. O alvo estava aqui embaixo. Então, aqui eu saí do trade. Aqui eu saí do trade comprado. Meio que zerei meu prejuízo de novo. Já estava positivo aqui, mas nesse vira de mão aqui eu fiquei negativo de novo. E nesse último trade eu consegui equilibrar a situação. E aí eu resolvi acompanhar o mercado com mais calma, deixar a emoção de lado, tentar esfriar a cabeça. E nesse ponto aqui eu enxerguei a possibilidade de vender, porque o mercado ele já tinha despencado. Em nenhum ponto desse aqui eu me sinto seguro para entrar. Quando o mercado congestiona, que faz esse movimento lateral aqui, é onde eu me sinto um pouco mais seguro para entrar. Porém o stop muitas vezes ele fica um pouco mais elevado. Mas o mercado muitas vezes quando vem com muita força, essa subida foi uma subida que eu acredito que foi de muita acumulação financeira, desse ponto até aqui em cima, porque o mercado cozinhou muito aqui, ele ficou fazendo movimentos aqui, e nesse ponto aqui, ó, a gente percebe que teve muita movimentação, muito dinheiro entrando, então eu acredito que isso deu impulsão para o mercado despencar, né? Então a partir daqui eu vendi, o mercado foi, subiu, meu stop estava acima desse range aqui, coloquei o stop aqui acima e o mercado foi e pôs para baixo.
E o que que acontece aqui? Aqui foi take, aqui não foi, não encerrei o trade não. O meu take estava aqui embaixo, nessa região aqui, foi a região onde o mercado começou pela manhã. Porém, o mercado fez justamente, ele buscou o alvo dessa projeção, né? E ele foi mais além. Então, o mercado encerrou o dia aqui nessa região. E isso é para mostrar que não vale a pena. Na realidade, a gente não vale a pena a gente ficar buscando topo. Eu não sou muito de ficar encontrando topo. Eu espero o mercado virar para poder fazer alguma coisa. Eu não tento encontrar topo. Mas é importante a gente aguardar um momento certo. E muitas vezes quando você toma mais de um stop, você reavaliar as suas atitudes, a sua visão e procurar entender o mercado ou simplesmente aceitar aquele stop e encerrar e ir embora. Né? Eu estava quase fazendo isso, eu estava dentro do meu gerenciamento aqui, mas mesmo assim eu estava quase encerrando. Resolvi aguardar, me acalmar nesse trade que eu fiz aqui. Ele foi um trade muito positivo, a leitura foi muito agradável e é bom quando você, não é a questão financeira, mas quando você acerta o trade, você entende, começa a entender as regiões que o mercado atinge, as correções, as respiradas que o mercado dá, isso vai ficando cada dia melhor. Então é isso, senhores. Aqui está o meu resultado de operações. Eu vou colocar aqui só o índice, né? Tem ações aqui também, mas é só o índice. Aqui, final do meu dia, tá aqui o meu resultado. Eu fechei o dia com 355 pontos, tá ok? E é isso.